Olá, amigo ouvinte da Palavra do Nosso Deus, seja bem-vindo a mais um devocional diário espiritual. E nessa grande jornada eu quero pensar com você hoje sobre um tema muito importante e valioso para todos nós. Como entendemos a presença divina? Você já parou para pensar sobre isso? Muitas pessoas dizem que quando a presença de Deus está no seu santo templo, acontecem coisas extraordinárias. Quando Deus se manifesta, alguma coisa que os seres humanos nunca viram acontecer está prestes a acontecer. Alguns entendem a presença de Deus em uma manifestação mística, outros entendem a manifestação de Deus mais por uma visão platônica, por uma visão filosófica, por uma visão poética até. Mas nós, povo de Deus, seguidores do Cordeiro de Deus, como devemos entender a presença divina? Eu acredito que no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, o versículo 20, a palavra de Deus demonstra isso de forma muito clara. A palavra de Deus mostra que os pastores estavam nas colinas cuidando das suas ovelhas. E de repente eles tiveram uma visão ali extraordinária, uma visão sobrenatural. E quando aqueles pastores voltaram, eles foram até onde estava a criança, eles viram o Verbo que se fez carne para habitar entre nós, e eles voltaram. E quando eles voltaram daquele lugar, aqueles pastores estavam glorificando a Deus por tudo que eles tinham ouvido e visto, e por tudo aquilo que lhes havia sido dito. Aqueles pastores estavam com os seus corações compungidos pelo que eles tinham ouvido da parte dos seres celestiais, pelo que eles haviam visto com os próprios olhos. Eles haviam visto o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na forma de uma criança numa manjedoura. E aquilo levou com que aqueles pastores voltassem daquele lugar glorificando a Deus. Então nós vemos Deus, nós vemos a presença divina para conosco, os servos do Senhor, através desse Rei onipotente que se revelou a nós. E essa revelação, ela fica cada dia mais evidente pelo poder de Deus que atua em nossas vidas e atua pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é o que algumas pessoas acham que seja, aquele estardalhaço, aquela gritaria, aquela algazarra, aquela coisa descontrolada que alguns chegam a dizer, é porque quando me vem aquela coisa, eu não me controlo, eu não consigo controlar minhas mãos, a minha boca, o meu corpo. Olha, você deve duvidar se isso acontecer com você, pois não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele não causa uma possessão. O Espírito Santo de Deus, ele causa em você domínio próprio. Inclusive é um dos frutos da manifestação do Espírito Santo, é o domínio próprio, e as Escrituras testificam dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então nós entendemos a presença divina no nosso meio pela vida de Cristo em nós, porque Ele é o Rei dos Reis, que está presente em nós pelo seu poder, esse poder das Escrituras, da palavra que está plantada dentro do nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, esse poder de Deus que está em nossas vidas. E quando queremos fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus faz nos lembrarmos da aliança que temos com Deus e que não podemos violar. Então, isso vai controlando as nossas vidas e o poder desse amor vai sendo revigorado em nós dia após dia. Esse excelso amor de Deus é sentido por nós e vai nos inspirar a louvar. Quando a tentação vem, quando a dor vem, é muito comum você ver irmãos dizer, eu coloquei um hino lá em casa e eu fui louvar ao Senhor. Eu abri a minha Bíblia e fui ler um salmo. Os salmos são hinos e cânticos espirituais ao nosso Deus. E isso é o encher-se do Espírito. E isso é o sentir da presença divina. E aí isso nos leva a agradecer. Logo vem aquele desejo incontornável de querer agradecer ao Senhor pelo que Ele está fazendo, por como Ele está se movendo em nossas vidas. Quando eu olho para a palavra de Deus, lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15 ainda, aliás, capítulo 17, no versículo 15, eu encontro
a palavra de Deus falando daqueles leprosos. Estavam excluídos da sociedade, estavam com os seus corpos apodrecendo em vida e eles já não tinham mais o gosto pela vida, o prazer de ter aquele momento de sociabilidade com os seus pares. Então, um deles, após receber a palavra do Senhor dizendo, vai e oferece o que Moisés ordenou pela tua purificação. E ele saindo foi para oferecer aquela oferta que Moisés havia exigido na lei, porque o Cristo havia dito para eles fazerem isso. E quando eles saíram, um deles percebeu que já estava são. E quando ele percebeu que estava purificado, quando ele percebeu que havia sido curado, aquele homem volta glorificando a Deus em alta voz. Foi o que aconteceu com a minha vida. É o que aconteceu e acontece com a vida de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eles voltam alegres, voltam radiantes, voltam glorificando a Deus pelo que o nosso Deus tem feito em suas vidas por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. As nossas vidas são transformadas pelo toque do Senhor. Aqueles pastores voltaram glorificando a Deus porque eles viram o Rei. Os seus olhos viram o Senhor. Nós contemplamos a Deus quando nascemos de novo. Contemplamos pela palavra que é o poder de Deus que está imbuído na nossa vida, como já falamos aqui. Nós contemplamos a Deus quando percebemos que esse Deus Todo-Poderoso, Ele age. Lá dos altos céus, Ele ouve a nossa petição, Ele ouve o nosso clamor e Ele vem para nos abençoar. Ele vem para nos livrar do peso que os tormentos diários, que aquelas pessoas que como espinhos na carne nos atormentam, nos perturbam e tentam nos fazer cair da firmeza do Evangelho. Por quê? Porque assim como aquele homem que percebeu o toque de Deus na sua vida e foi purificado, quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, e quando nós o confessamos como Senhor, nós percebemos que fomos purificados de todo pecado, perdoados de todas as iniquidades, e agora Ele faz brotar nas nossas vidas aquilo que a divina semente semeou no nosso coração. Brota a certeza da vida eterna. Brota a alegria da salvação, brota em nós o desejo de o adorar, de servir, de nos prostrarmos e de cultuar, de oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele por meio do nosso culto racional. Quando eu olho a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 11, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Olha o que diz esse texto, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras, diz a palavra de Deus, que prova o Filho dos homens. Ah, meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, você que está sendo abençoado aqui pelas Escrituras continuamente no nosso canal. Quando eu olho para isso e vejo que o Senhor prova os filhos dos homens, Ele prova os nossos caminhos, eu olho para a palavra de Deus e percebo o seguinte: nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador. É Ele quem nos guia a toda a verdade que é necessário que vivamos enquanto estivermos aqui na terra. E enquanto o Espírito Santo vai nos guiando, Ele também vai nos consolando das aflições com que somos afligidos constante, diariamente. E essa interatividade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas traz a santificação e testifica que nós fomos redimidos dos nossos pecados, que nós fomos purificados, transformados em nova criação de Deus. Fomos transformados em uma nova criação de Deus por meio desse lavar regenerador e santificador do Espírito Santo. Então o Consolador vem e ele testifica que nós somos propriedade de Deus. Nós não somos propriedade da denominação, embora amamos. Eu amo ser batista, eu amo a minha denominação, mas eu não sou propriedade dela, eu sou propriedade de Ruach Kodesh, do Espírito Santo de Deus, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus por causa do sacrifício do meu Senhor lá na cruz do Calvário. Aquele sacrifício me comprou da escravidão do maligno, do Egito que eu vivia, para viver para o Rei dos Reis, para o Rei da Glória, para o Deus de todo o universo.
esse Espírito, ele testifica da redenção, que eu fui redimido. E quando o Senhor está no seu santo templo, e eu digo isso porque quando louvamos a Deus como igreja, quando estamos no santuário, há uma atmosfera diferente, é inegável, gente. Há uma atmosfera diferente, Deus realmente se move ali. Não é apenas a filosofia de um Elias retirado de livros teológicos, de estudos, de comprovações científicas. É coisa que está para além da ciência, é coisa que está para além desse mundo. É a dimensão espiritual que, como diz as Escrituras, Deus habita no meio dos louvores. E quem está presente dentro do templo, seja crente ou não, sente que algo diferente está acontecendo ali. É a palavra de Deus sendo ministrada por mim, ministro do Evangelho, ou por outro ministro do Evangelho, e Deus tocando, Deus renovando, Deus transformando, Deus fazendo brotar vida em pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. É assim que nós entendemos a presença divina. Ele entra no seu santo templo e a palavra de Deus, ela é clara. Ele está ali para completar a boa obra. Qual é a obra que o Espírito Santo de Deus vem realizar ali no seu santo templo? Ele vem para nos lavar, nos regenerar, nos gerar de novo, para limpar o nosso coração. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é santo e ele promove santidade na vida do seu povo. Ele promove santidade na minha vida, ele promove santidade na vida daquela pessoa que está afogada no pecado, mas que decidiu: hoje eu vou visitar aquela igreja, hoje eu vou lá na Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus em Esperantinópolis, ou qualquer uma outra casa de Deus, e ele diz: eu vou ali, eu vou ouvir a palavra de Deus. E ele pode chegar ali imundo do jeito que for, mas a palavra de Deus é como um rio que vai passando, vai quebrando as algemas, vai tirando as amarras e vai fazendo com que aquele indivíduo sinta a necessidade de ser purificado de todos os seus pecados e todas as suas iniquidades. Quando eu olho para a palavra de Deus, e se você tiver uma Bíblia aí, você pode até abrir ela agora, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, eu acho muito lindo o que eu encontro nessa passagem das Escrituras. Olha o que eu encontro lá. A Bíblia vai dizer que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, que realiza esta obra. A palavra de Deus vai nos dizer que não só temos ali diversos dons, a palavra de Deus vai dizer também que nós temos ali diversos ministérios, mas quem realiza a obra desse ministério é o mesmo Senhor. E olha o que há de lindo aqui no versículo 6. No versículo 6 tem algo muito lindo aí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. O texto diz que há diversidade de operações, de ações, de manifestação da multiforme graça de Deus. Mas a Bíblia diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E isso me faz ficar radiante. Sabe por quê? Porque eu percebo que quando nós começamos a cultuar a Deus, nós temos ali a ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de forma assim tão perfeita e sincrônica e harmônica, que a nossa mente tem dificuldade de fazer a distinção. Quando vamos batizar, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Concluímos o culto ministrando a bênção apostólica, Pai, o Filho e o Espírito Santo mais uma vez. E agora estamos ministrando a palavra de Deus dentro da casa do Senhor. E enquanto pregamos ali a palavra de Deus, o Espírito de Deus se move. O Senhor Jesus começa a operar. E o mesmo Deus é quem realiza tudo em todos. É assim que entendemos a presença divina na casa de Deus. E isso nos leva a adorar. E isso nos leva a desejar viver uma vida santa, porque santo é o Senhor. Os céus louvam ao Senhor. A terra louva ao Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Os anjos o adoram nos céus. Nós o adoramos aqui na terra. E aquele clamor da igreja, aquela adoração da igreja, aquele serviço sagrado, como está escrito em Romanos 12, 2, que é apresentado na casa de Deus, sobe até os céus
e chega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Por isso, amados, essa glória de Deus que se revelou a nós, ela nos dará o que precisamos para continuar nessa caminhada terrena. E mais que isso, ela está com você, ela está comigo, porque o Senhor Jesus disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Deus habita em nós. Eu quero que você guarde essa palavra na sua mente e no seu coração, porque é assim que nós entendemos a presença divina na casa de Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Missionário Júnior Correia, meu amado pastor Jadson, David Middleton, thank you so much to hear this message, even though you do understand. Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Por favor, nos ajude a divulgar essas mensagens que você vai abençoar outras pessoas. E eu estou lançando um desafio. Se você me ajudar a chegar a mais de 1000 inscritos, eu vou estar lançando um curso de grego para você. Grego moderno e grego arcaico. Nós vamos mostrar as duas coisas, as revoluções que houveram na língua. E quando a gente terminar, se você fizer passo a passo as lições que nós vamos fazer, você vai ser capaz de ler, escrever e se comunicar em grego. Certo? Então, me ajude a atingir esse desafio. E aí, quando eu atingir o desafio, nós vamos fazer isso. Eu preciso de 1000 inscritos e algo em torno de 4000 horas assistidas no canal. Então, me ajude. E isso vai ser para a glória de Deus. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo momento.